Muito bom dia para você. Hoje é terça-feira, dia 24 de julho de 2018. Eu sou o Edu Zaidental, eu empreendedor, e estou aqui para mais uma terça-feira, Café com Edu. E é um prazer enorme ter você aqui. Estou ao som de Jane Monheit, Só Tinha de Ser Com Você. Lembrando, antes da gente começar aqui, lembrando que as inscrições estão abertas para as turmas de agosto agora, tanto do Cuidando de Quem Cuida, que é um programa muito legal, voltado para profissionais que cuidam de outras pessoas, por exemplo, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, aí tem terapeutas, anyway, tem um montão de gente aí que basicamente dedica a sua vida a cuidar dos outros. Cuidando de Quem Cuida é um programa para cuidar de você, porque não dá para cuidar de você se você não cuidar, né? Não dá para cuidar do outro se você não cuidar de você. Basicamente essa é a ideia, tá? Facilitados pelas queridas Bia e Jojo. E aí, entra na página do Facebook do Cuidando de Quem Cuida, que você encontra mais informações sobre essa turma. Além disso, Rua Vila Madalena também está com inscrições abertas para a turma em agosto aqui em São Paulo, Rua Vila Madalena, no bairro de Vila Madalena aqui em São Paulo, na Rua Fidalga, para mais uma turma, que é uma turma que rola, turmas que rolam desde 2011, na reflexão de propósito e mapeamento de caminhos, e mais uma turma aberta, facilitados pelas queridas Cris e Pata, e também você encontra informações aqui no Facebook. Eu mesmo compartilhei as inscrições, mas logo mais a gente também coloca aqui no chat, nos comentários, as inscrições. Quer dizer, os links, né, para as inscrições, tá bom? Se você já fez ou se você gosta muito, recomenda para seus amigos, para seus colegas, porque a maior força de inscrições vem, obviamente, das pessoas que indicam umas para as outras, porque não é para qualquer um se inscrever num programa que é desconhecido, né? Ou que é minimamente com nome estranho, né? Rua, ou mesmo Cuidando de Quem Cuida, né? Então é isso. Bom, e para começar, o nosso tema de hoje é: qual o nível de consciência do seu candidato, do seu pré-candidato, na verdade, à presidência da República? A gente tem um momento importante do nosso país, não acho que é decisivo e que também a gente vai eleger a pessoa que vai resolver todos os problemas. Não acredito nisso verdadeiramente, acredito fielmente que o processo de transformação do nosso país e do planeta passa por um processo distribuído, sistêmico, que várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, tanto de diferentes partes da sociedade. Então, é um pouco isso que eu acredito. Agora, não dá para menosprezar, e é um fato, sim, muito importante, que é a eleição do nosso presidente da República, governador, deputados, etc. Que acontece agora em outubro/novembro. Então, como é um assunto que está começando a ficar cada vez mais quente e, obviamente, vai tomar as notícias, eu queria aqui dividir com vocês uma lente, uma ferramenta que eu uso para analisar os candidatos. Aqui não tem nenhuma intenção de de defender candidato A ou B. Simplesmente tem a intenção de usar uma referência, uma das grandes referências de desenvolvimento humano, de desenvolvimento da sociedade, da humanidade, para analisar os candidatos. E é uma que eu tenho usado e eu acho bem legal e eu queria compartilhar com você. Aliás, essa teoria, essa ferramenta está descrita brevemente no livro As Raízes do Empreendedorismo, que eu publiquei em 2015 e que está disponível no meu site www.eduzaidental.com, ou mesmo no site da Rede Ubuntu também você encontra como adquirir. Só dá para adquirir direto com a gente, não está nas livrarias, eu tirei, tá? Porque o modelo de negócio das livrarias não rola. Não dá para imprimir uma pancada, deixar tudo lá em consignação, não vai rolar. Mas então eu vendo direto, tá? E
Os níveis de consciência vêm da teoria integral e está descrito aqui no livro. Vocês acham que não conseguem enxergar, mas tá valendo. Compra o livro. E o que eu queria trazer um pouco, o que são níveis de consciência? A primeira coisa, né? Níveis de consciência são níveis permanentes de conquistas, né? De desenvolvimento, do nosso crescimento, da nossa evolução, e que são conquistas permanentes que você não regride. Por exemplo, acho que um dos grandes exemplos de conquistas de níveis de consciência é quando você bebê e tal, tá engatinhando e aprende a andar. Quando você aprende a andar, é uma conquista que você não desaprende, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora do comum, mas você conseguiu andar e você não regride. Obviamente você pode engatinhar de novo, então é muito legal os níveis de consciência, porque você, à medida que você conquista um nível de consciência, você consegue voltar para os anteriores, tá? Mas você conquistou aquele nível de consciência, você consegue enxergar o mundo e agir no mundo a partir daquele nível de consciência, tá? E aí tem um cruzamento entre nível de consciência, que é uma forma de efetivamente estar no mundo, né, e operar no mundo, ligado também às linhas de desenvolvimento, que é emocional, físico, mental e espiritual, tá? Por exemplo, um grande exemplo disso, um bebê que olha o pai caminhando, que olha um adulto caminhando e não consegue caminhar, ele até que cognitivamente ele consegue enxergar e entender, nossa, é assim que caminha. Só que aí na hora que ele vai tentar, pum, ele cai. Por que isso? Porque ainda não está embodied, né? Um termo em inglês que eu adoro, não está incorporado aquela conquista. E o que está incorporado? Incorporado não só mentalmente, mas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, estruturalmente, tá? Nas diferentes linhas de desenvolvimento. Então é isso que é nível de consciência, né? E os níveis de consciência, na verdade, foram uma grande base dos estudos de níveis de consciência, foi feito por dois autores, chamado Don Beck e Claire Graves, de um livro específico chamado Dinâmica da Espiral, tá? Então, Spiral Dynamics. Se você se interessa muito por esse assunto, eu recomendo você estudar e ler este livro, que ele é muito bom e ele é a base desses estudos. Por que eu estou falando tudo isso e essa breve introdução de teórica? Simplesmente para a gente olhar os candidatos a partir dos níveis de consciência. Porque o que acontece muitas vezes? Um candidato, ele fala uma língua, ele se comporta de um jeito baseado naquele nível de consciência que reverbera com grande parte das pessoas que também estão naquele nível de consciência. Um dos grandes desafios dos níveis de consciência é que muitas vezes quando você está num nível de consciência diferente da maior parte ou de uma outra pessoa, pode ser que você esteja falando uma língua que a outra pessoa não está entendendo absolutamente nada, tá? E acho que esse é um dos grandes desafios e eu acho que esse é um dos grandes olhares que a gente precisa ter para os pré-candidatos, que é qual é o nível de consciência que eu miro, né? Que eu olho, que eu acredito efetivamente. Onde é que está aquele pré-candidato e com que língua ele está falando? Porque muitas vezes ele pode até estar num nível de consciência que você julga adequado, pertinente para o mundo, para o contexto que a gente está vivendo, só que à medida que ele vai fazer a tal da propaganda, ele vai se portar, etc., ele fala uma língua completamente diferente do resto da população. Quais são os níveis de consciência? Tem vários, aqui estão listados 8 níveis de consciência, eles estão divididos por cores, se vocês perceberem. Aqui só dá para, acho que pra vocês verem o coloridinho, tá? Eu só vou falar de 3 deles, dos 3 mais centrais e onde eu acho que a maior parte da população disparado hoje está, né? Eu acho não, porque tem estudos mostrando isso, inclusive, né? Tem um nível de consciência, por exemplo, vermelho, vou falar de 5 deles, vai. O vermelho, que é um nível de consciência que o pensamento dele é egocêntrico. A meta dele é poder, marca pessoal, coragem, determinação, força para vencer obstáculos e energia. Ele é um nível de consciência muito típico do mundo dos esportes. Por exemplo, um exemplo típico que a gente dá aqui é quando
O Schumacher, por exemplo, estava entrando no box com o Rubinho Barrichello, que era companheiro de equipe dele, e o Schumacher passou o Rubinho Barrichello dentro dos boxes e passou na frente e entrou no box primeiro, e o Rubinho teve que ficar esperando, ficou puto, mas é isso. No nível de consciência vermelho, é egocêntrico, cara, a minha marca é eu, né? A polaridade está no foco no eu, né? E aí, quais são os desvios, né, desse nível de consciência, né? Ou as fraquezas? Impõe vontade pela força, frieza, inconsequência, impulsividade, crueldade, etc. Aí vem o próximo nível de consciência, que é o azul, que eu diria que a maior parte da população, minha crença é que está aqui, tá? Tá nesse nível de consciência. É um nível de consciência absolutista, busca de propósito e ordem, ética, organização, estabilidade, responsabilidade, disciplina moral. Aqui é onde o exército, os militares, as religiões absolutistas estão muito presentes nesse nível de consciência. Onde tem regra para tudo, é o coletivo, né? Se no vermelho o foco é o eu, no azul o foco é o nós, é o coletivo, é a ordem social, que é a mais importante, né? E aí, por exemplo, você pega candidatos, eu vou aqui, eu diria que citar, né? Por exemplo, o Bolsonaro, né? Eu acredito, por exemplo, né? Isso aqui, de novo aqui eu estou dizendo a minha perspectiva, não estou dizendo se está certo ou errado, tá? Simplesmente minha perspectiva. Eu diria que o Bolsonaro estaria neste nível de consciência, né? Ele representando o militar, a ordem, eu vou pôr ordem, eu vou dar porrada, eu vou, né, julgamentos e tal, e inclusive fobias, né? Homofobia, né? Discriminação em relação a determinados grupos, mulheres, por exemplo. Bolsonaro eu diria que representa bem esse nível de consciência, né? Aí os desvios dele, né? Conformismo, única escolha, fanatismo, julgamento excessivo, culpa permanente, hierarquia rígida e repressora, fé cega. Então aqui está muito descrito. Se você está entrando aqui para um Café com o Edu agora, eu estou falando sobre níveis de consciência, estou explicando alguns dos níveis de consciência e eu quero que você vá fazendo paralelo com os diferentes candidatos, pré-candidatos à presidência da República. Falei já do vermelho, falei do azul, agora eu vou falar do laranja, que é o próximo nível de consciência, que vem de alguma maneira para sobrepor, né? É espiral, né? Então é o nível acima do azul, né? Então o laranja é o pensamento dele é estratégico, a meta, as qualidades dele é resultado, grana, reconhecimento, múltiplas escolhas, liberdade, autonomia. Então, de novo, tem um pêndulo, né? Uma polaridade entre os níveis de consciência. No vermelho era eu que ganho, eu que faço. No azul é o nós, é a ordem, os militares, religião e tal, moral. No laranja volta para o eu, então volta o pêndulo para o eu, onde eu vou ganhar, é a ciência que é a base, eu vou ganhar a matéria, os números é que importam, eu vou ganhar grana, autonomia, liberdade para eu escolher, para eu fazer acontecer. Os desvios e fraquezas, arrogância, ganância, frieza, materialismo, status, individualismo, só aceita os números, né? Só aceita a ciência. O que eu acho importante aqui, né? Por exemplo, nesse nível de consciência, eu acredito que tem muitos candidatos também, principalmente os grandes economistas, né? Os que estão com a bandeira da grana, né? Por exemplo, o Henrique Meirelles, eu diria que representa um pouco esse nível de consciência, que sempre veio pelo mercado financeiro e está muito voltado e só fala de economia basicamente, de números e de... né? O próprio Alckmin, eu diria que estaria neste nível de consciência também, só fala disso também. E aqui eu não estou dizendo se o cara é honesto ou não, tá? O nível de consciência não fala sobre isso, tá? Fala sobre, efetivamente, a lente, o que o candidato está operando, né? A partir do que, né? E aí logo em seguida vem o verde. O verde o pensamento é consensual, é pluralista. A meta aqui as qualidades, né? Inclusão e consenso, igualdade, sentimentos, acolhimento, compaixão, comunidade, apoio aos excluídos, né? Eu diria que aqui
eu chutaria aqui. Vocês estão colocando aí as opiniões de vocês, meu, e vamos trocando ideia, né? De novo, não tem certo ou errado aqui, simplesmente minha ótica. Eu diria que a Marina Silva estaria nesse nível de consciência. Aliás, eu diria que a Marina, em algumas eleições atrás, né? A eleição atrás, ela foi destruída, né? E eu acho que basicamente por isso, né? Porque ela estava aqui nesse nível de consciência. Número um, a galera não estava entendendo nada do que ela estava falando, porque ela estava num discurso que os outros níveis de consciência não estavam entendendo absolutamente nada do que ela estava falando. E dois, ela não conseguiu lidar com isso, né? Aqui é um nível de consciência que os desvios, olha que legal, necessidade exacerbada de aceitação, rigidez, então eu não consigo me flexibilizar, eu acredito nisso e fico naquele lugar, uma dificuldade de lidar com problemas e paradoxos, problemas complexos, a gente vive na sociedade de problemas complexos, e no verde fica ali meio estático, meio rígido, né? E não finaliza, e não se posiciona efetivamente onde eu acho que ela se encasquetou, né? E aí eu vou para o próximo nível de consciência, que honestamente eu não acho que não tem nenhum candidato nesse nível de consciência. Aliás, aqui tem bem poucas pessoas na humanidade, poucas não, tem bastante, mas é uma parcela bem menor do que o azul, o laranja, tá? Até o vermelho. O amarelo, que é uma próxima segunda camada, né? E o que é legal desse segundo nível, vamos dizer assim, de nível de consciência, é que a partir do amarelo, a pessoa consegue olhar para os outros níveis de consciência, inclusive entender melhor como é que os outros níveis de consciência funcionam. Enquanto que até o amarelo, quase que você passa para o próximo nível de consciência e começa de alguma maneira a negar, a rejeitar, te irrita profundamente níveis de consciência que você já passou, inclusive, mas que você já conquistou ali um pouco mais para frente o teu crescimento e evolução. O amarelo é o primeiro nível que efetivamente você consegue olhar para os outros níveis de consciência e conseguir lidar com estes paradoxos, com a complexidade desta evolução, ter uma compreensão maior desse processo evolutivo e dialogar com os diferentes níveis de consciência. O amarelo, a essência, o pensamento é ecológico, a meta aqui é integração sistêmica, autossuficiência, visão sistêmica, gera fluxo, lida bem com paradoxos, então consegue lidar com as polaridades do planeta e do mundo, e os desvios, as fraquezas, ainda que reconheça as diversidades, é impaciente com a limitação dos grupos e pessoas, caminhará de forma autônoma. Então, efetivamente, ele consegue entender, né? Então, só refraseando o que eu tinha dito, porque eu acho que eu cometi um erro aqui. O amarelo consegue olhar para os outros níveis de consciência, consegue compreender um pouco mais, só que fica impaciente um pouco porque ele não consegue andar, e aí ele começa a andar sozinho, porque no final das contas ele não consegue lidar, ele fica impaciente com os outros grupos, né? E aí depois tem o turquesa, que eu não vou entrar no detalhe e tal. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês é que eu acho que é muito legal a gente olhar para os diferentes candidatos à presidência com essa ótica, né? Com estes níveis de consciência, né? Então, hoje em dia, por exemplo, eu diria que o Bolsonaro representa muito o azul, na minha opinião. O Alckmin, Henrique Meirelles, estaria mais pro laranja, né? O Ciro Gomes, entre azul e laranja. Marina Silva, eu diria que mais pro verde, horas laranja também. O Amoedo eu não tenho grandes conhecimentos sobre o Amoedo, ainda não estudei ele profundamente. Vejo aí algumas pessoas, inclusive, apoiando e tal, e eu prometo que eu vou estudar um pouco mais esse pré-candidato. Mas o que é legal eu queria que você olhasse para o teu pré-candidato à luz dos níveis de consciência, porque eu acho que isso é muito importante. Para onde a gente está caminhando, né? O Donald Trump, por exemplo, para mim, é um típico exemplo de um cara que entrou para falar o que grande parte da população que estava no nível de consciência, o Obama, por exemplo, eu diria que estava mais indo para o amarelo mesmo. Não estou dizendo que ele é perfeito, tá? Isso aqui, nível de consciência não quer dizer que a pessoa é melhor ou pior do que a outra, é simplesmente ela conquistou no processo de crescimento e evolução, ela caminhou. Basicamente é isso que diz o nível de consciência, não estou dizendo que ela é melhor ou pior. O Obama, eu acho que ele caminhou para esse olhar mais amarelo, outra camada e tal, né? Mas é incrível como ainda grande parte da população americana está ainda no azul,
acreditando que, tem que pegar o militar mesmo e sair rasgando pelo mundo e usando a força. E honestamente, em certos momentos precisa mesmo usar a força, não estou dizendo que não. E é isso que é maravilha do nível de consciência, você pode circular. Ou mesmo o laranja, né? Então, Donald Trump, eu diria que está muito entre o azul e o laranja ali, grana, eu vou voltar, vocês vão ganhar dinheiro, o foco é isso, foda-se os imigrantes, né? Ferre-se, aí tem todos os preconceitos e tal. Então, separa a mãe de criança e assim vai, né? Então, o que é interessante é a gente olhar para os candidatos e o discurso que esses candidatos estão fazendo, a postura que eles estão candidatos e o quanto isso reverbera com a população que a gente está. Então, reflete, onde é que está a população brasileira? Em que nível de consciência a maior parte da população brasileira está? E eu diria que a maior parte de nós estamos no azul, indo para o laranja, né? E aí, quais são o que os candidatos estão falando que reverbera com estes níveis de consciência? Com essa população que está enxergando por esta ótica. Porque o que é importante é, quando você está no nível de consciência, por exemplo, azul ou laranja, e tem uma pessoa falando do verde, do amarelo, cognitivamente até você entende algumas coisas que aquelas pessoas estão falando. Ah, entendi. Né? Por exemplo, polaridades é um tema típico do amarelo. E é muito interessante o quanto, muitas vezes, eu inclusive nos workshops facilito assuntos sobre polaridades e muitas vezes cognitivamente a gente entende. Eu explico. Agora, dizer que isso está dentro de mim, incorporado, eu consigo lidar com as polaridades de uma maneira fluida e natural, não está dentro de mim ainda. Isso mostra que eu não estou lá ainda. Eu consigo até enxergar e cognitivamente entender, mas o meu centro gravitacional não está naquele nível de consciência ainda, né? Então isso que é importante. Até as pessoas podem entender determinadas coisas que o candidato fala, só que não está lá ainda. Quando o bicho pega, volta para o teu nível de consciência e opera ali, tá? Então é isso. Aí obviamente uma reflexão é você, onde é que está o seu nível de consciência? Se você gostou desse tema, recomendo fortemente você dar uma lida sobre o assunto. Brevemente tem uma explicação no livro As Raízes do Empreendedorismo, que você adquire no meu site, ou você pode comprar o próprio livro do Spiral Dynamics, do Grave, né? Que é muito bom e que fala sobre nível de consciência. Beleza? Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. É um prazer enorme ter você aqui comigo, mais uma vez. Se você gostou, curte aí e comenta e marca seus amigos, tá? Para que eu espalhe o Café com o Edu mais vezes. Se você não assistiu os outros Cafés com o Edu, recomendo. Meu site está no ar, novo site, novinho em folha, www.eduocidental.com. Lá, toda semana você pode pôr o teu e-mail e eu te mando artigos que eu escrevo. Toda semana eu disparo um artigo novo. Também é uma forma de você estar em contato comigo, além do Café com o Edu, claro. E é isso. E você também tem no canal do YouTube todos os meus Cafés com o Edu. Semana passada eu completei 100 episódios. Esse aqui é o número 101. E é um prazer enorme ter você aqui. Mais de 2 anos que eu faço esse processo. É um privilégio ter você aqui comigo. Tá bom? Um super beijo. Boas reflexões sobre níveis de consciência essa semana. Olhem com cuidado esses candidatos e vamos escolher da melhor maneira possível, entre outras coisas que a gente precisa fazer com este país nos próximos meses e anos. Um beijo enorme. Até semana que vem, terça-feira. Tchau!